O capítulo 1143 de One Piece revelou as frutas do diabo dos Cavaleiros Sagrados, mas os verdadeiros demônios não eram os frutos, mas os próprios enviados de Deus, que além de não hesitarem em matar pais na frente de filhos, eles montam essa armadilha aguardando o ápice, que é esperar crianças inocentes cair no choro porque os seus pais morreram bem na frente deles. Mas esse momento vai ser cancelado porque eles não contavam que o bando do Chapéu de Palha estariam na Terra dos Gigantes para frustrar o plano deles. O capítulo 1143 está imperdível e eu vou destrinchar ele agora, nesse vídeo. Fala galera, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos ao canal Shogun Anime e review do capítulo 1143 de One Piece, que tem bastante detalhe para ser discutido. Porque o Loki tem uma venda nos olhos desde quando ele era criança. Também tem as frutas do diabo dos Cavaleiros Sagrados e o real motivo da morte do Rei Harold. Então manda aquele like brabo para poder me dar essa moral e se inscreve no canal para não perder nenhum review de One Piece. E agora, bora para o review. E começamos o capítulo na escola da Morsa. O Saul está tentando impedir que as crianças adormecidas sigam a flecha da Gunko. Ele tenta agarrar a primeira criança da fila, mas a menina está enrolada em videiras espinhosas invisíveis, fazendo o Saul machucar as suas mãos. Na hora em que ele vai falar para as crianças voltarem à escola, ele toma um dano sentindo a dor, mas não sabe o que danificou ele. O Chopper pergunta o que há de errado com você, Saul. A Robin também pergunta o que aconteceu, porque parece que ele foi esfaqueado por alguma coisa. Eles também relembram que o professor Wolf falou para eles não tocarem em nenhuma criança. Eu ainda não me lembro de ter visto uma Akuma no Mi que tem esse efeito de conseguir dar dano no oponente sem que ele note de onde ele está vindo. Será que se a pessoa usar Haki nos olhos ela vai aparecer? Eu acho que não, porque senão vai ficar igual Hunter vs Hunter, onde o personagem foca o seu Nen nos olhos para poder enxergar a aura. E estamos vendo uma forma de poder bem diferente do convencional. Vamos ver como vai ser essa explicação desses poderes mais para frente. Já os gigantes da vila enviaram o esquadrão de bombeiros para poder lidar com o fogo, mas o civil deles é destruído na floresta pelo gigante morto-vivo da imaginação das crianças. Jaru, Dory e Kat e os gigantes da vila estão em choque ao ver os monstros esqueletos. Nami, Usopp e Jinbe reagem às notícias sobre o fogo da escola que estão ouvindo através de um Dendemushi gigante. E por mais que Elbaf seja um lugar imenso, as medidas contra o ataque e o incêndio são executadas quase que imediatamente. E essa informação que os Chapéus de Palha receberam a notícia que a escola pegou fogo não foi à toa. Provavelmente é para que nos próximos capítulos começaremos a ver eles todos na escola. No caso, a Nami, o Jinbe e o Chopper, mas na floresta os três Cavaleiros Sagrados estão fazendo uma refeição e uma mesa bem luxuosa enquanto observam o caos na escola da Morsa. Somers está sorrindo e pergunta se os amigos viram isso. No caso, a cara de choque que o gigante fez quando foi perfurado pelo espinho e desdenha, dizendo que todo ente querido tem seus espinhos. Não é mesmo? E direciona essa pergunta para a Gunko. E a Gunko fala para ele não perguntar isso a ela. E temos aqui uma das atitudes mais sádicas desse arco e uma breve explicação de como devem funcionar os poderes dos espinhos invisíveis do Somers. O Somers diz a Gunko que ela é uma mulher triste e se ela olhar bem, amor é paixão. A paixão que fará você abraçar os espinhos, pois ela se torna mais visível quanto mais perto você estiver. Você só precisa fazer esse jogo com pais e filhos, e não tem nada melhor. Os pais segurarão os seus filhos independente dos espinhos e as crianças testemunharão o seu pior pesadelo na realidade e assistirão os seus pais morrerem de perto enquanto soltam os seus próprios gritos. É isso. Nós fazemos assassinatos sensacionais. Enquanto Somers fala, algumas videiras aparecem em seu braço direito, então em uma caixa de apresentação é revelado que Somers tem o poder da Iba Iba no Mi, de Ibara, que significa flor espinhosa. Somers é um humano espinhoso, e como já era de se esperar, o lado mais tenebroso dos dragões celestiais é apresentado agora por uma das patentes mais altas, os Cavaleiros de Deus, que não hesitam nem por um momento em fazer uma armadilha usando como barganha o sentimento de pessoas, e ainda o mais tenebroso é sentir prazer enquanto um pai dá ao seu filho o melhor para salvar ele.
mas infelizmente morre ao tentar resgatar um filho, deixando a última recordação na criança a dor de ter o pai morto diante dos seus olhos. E isso é como estar acordado e mesmo assim continuar mergulhado em um pesadelo. E o mais insano disso tudo é que, se você notar, esse Cavaleiro Sagrado é um personagem com uma certa idade avançada e tem uma boa noção dos seus poderes, e deve ser um dos mais renomados da Terra Sagrada. Como podemos ver, ele ostenta um monte de medalhas, e o que me deixa mais espantado nisso tudo é que ele já deve ter feito isso uma quantidade absurda de vezes, e como de uma forma simples o Oda consegue demonstrar com detalhes um verdadeiro monstro que mata e tortura, mas se intitulam deuses. Mas voltando para o capítulo, a Gunko é quem aponta o caminho das crianças com a sua flecha. Ela as faz andar pela estrada principal da vila, fazendo com que os gigantes se sintam impotentes em detê-las. E tudo isso enquanto eles fazem a sua refeição. Porque o Kirigan percebeu que eles não têm sal suficiente, então ele menciona isso ao Somers, e uma nuvem aparece sobre a cabeça do Somers enquanto ele imagina o sal. Então o Kirigan usa o seu poder para colocar o Somers para dormir, e então ele puxa o sal da nuvem do sonho do Somers. Em outra caixa de apresentação, é revelado que o Kirigan tem o poder da Ryu no Mi tipo mítica, modelo Kirin. Kirigan é um humano que manifesta os sonhos. Ele elogia o sal retirado do sonho do Somers, sendo de ótima qualidade, já que ele é um conhecedor gourmet. E agora diz: você pode se levantar. E olha que poder insano desse Cavaleiro Sagrado. Não digo isso em questão de poder de destruição, mas sim de um suporte, já que no capítulo passado a cobra foi derrotada com um soco do Jaguar de Sal. Não acho que elas vão se regenerar depois de um golpe desse, mas essa Akuma no Mi em questão de suporte, ela é bem conveniente, que pode trazer ao mundo real qualquer coisa que a outra pessoa sonhar. É bem louco, porque da mesma maneira que ele falou sobre o sal e o seu amigo apenas imaginou e logo após ele retirou isso do seu sonho, isso se aplica a bastante coisa que eles podem usar ao seu favor. Também isso pode se tornar uma arma contra ele, mas isso, pelo menos para mim, é apenas bem eficiente em aliados ou usuários de haki mais fraco do que o Kirigan, já que se ele fizer isso em outro oponente durante uma batalha, alguém como o Luffy, o Zoro e talvez o Sanji, esse poder de colocar para dormir não seria tão efetivo neles por causa do haki. Por mais que essa Akuma no Mi parece ignorar haki, lembre-se que após o ano, o Oda colocou uma regra máxima no topo dos poderes através das palavras do Kaido, que haki supera tudo, tanto que o Law pegou isso como aprendizado e desfez os poderes do Dr. Kui quando transformou ele e toda a sua tripulação em mulher, mas após usar o seu haki, ele desfez isso não só dele, mas também em toda a sua tripulação. Então lembre-se disso, haki supera tudo. O Somers elogia que o Kirigan manifestou o sonho das crianças, e o Kirigan afirma que eles acompanharão as crianças e fala que o sal retirado do sonho do Somers é o melhor. A Gunko também pede um pouco do sal. Após ela provar, a Gunko fica com uma cara de criança quando prova a comida do Kirigan. Ela acha muito saborosa, mas não dá pra ver o seu rosto. Ela come sem tirar a bandana. E eu fiquei pensando, será que o motivo dela não retirar a sua bandana é porque ela tem a boca igual do Katakuri? Mas o Kirigan explica que apesar da comida ter um bom gosto, ela não fornece energia porque vem dos sonhos. Está vendo como o Oda é bem cuidadoso com os poderes dentro da obra? Na maioria das vezes que ele cria um poder, ele também consegue trazer um nerf quase que equivalente, porque se não seria até um descuido dele levar um Cavaleiro Sagrado para a Terra dos Gigantes, sendo que a Terra Sagrada está passando por problemas de abastecimento de comida por causa dos revolucionários. Seria bem mais fácil ter o Kirigan lá em cima como um fornecedor de comida para todos eles. Mas voltando ao capítulo, Somers reclama que esse jogo será fácil demais de terminar, já que eles podem transportar as crianças para o navio nesse ritmo, e a Gunko diz que algo inesperável pode acontecer, já que o Yonko
Chapéu de Palha também está em Elbaf. Os Cavaleiros de Deus notam que as crianças estão no galho número 8 e estão indo em direção ao fogo, mas o Somers diz que se esse grupo não conseguir terminar o jogo, eles simplesmente tentarão com o próximo grupo. E nós sabemos que eles vieram do portal e pelo que parece já deve ter alguma embarcação na costa de Elbaf. Agora basta saber se eles vão usar o navio dos próprios gigantes ou se tem alguma frota do governo mundial esperando eles nos arredores de Elbaf. Mas enquanto isso, no submundo, o Loki está igual aquele parente bêbado na festa de final de ano que fala que vai bater em todo mundo, mas na verdade não aguenta um tapa na cara. O Loki ameaça matar todos. Em uma página dupla, o Luffy usa uma nova técnica chamada o Defusen, balão de braço, que é semelhante ao Ronefusen, balão de osso, mas o Luffy só infla o seu braço direito, então o Luffy acerta o corpo do Loki com um soco bem fraco e o Loki cai inconsciente. O Zoro diz que o Loki está à beira da morte e ele acha que o Loki estava apenas blefando para poder se livrar das algemas de Karosek. E depois que ele retirasse elas, ele iria correr para algum lugar e desmaiar por lá. O Luffy implora aos gigantes para poder ajudar o Loki e ele diz que não quer assistir e deixar alguém morrer. Não importa que tipo de pessoa seja, a Gerd e os outros gigantes concordam em ajudar e socorrem o Loki. Então a Gerd trata dos ferimentos do Loki. E começa um rápido flashback sobre o passado do Hajirudin e o Loki. Primeiro, há um painel com o Rei Harald falando com o Loki e o Hajirudin quando eram crianças. O rosto do Harald está sombreado, mas ele ainda tinha seus 2 chifres. Hajirudin parece semelhante quando ele surgiu no flashback da Big Mom. E nessa época, o Loki já era mais alto que o Hajirudin e tinha os olhos cobertos com bandanas. Vemos o Harald falando: "Vocês dois são meus filhos preciosos. Desejo que vocês cuidem de Elbaf juntos, de mãos dadas, como meus herdeiros." E depois dessa fala do Harald, é impossível não esperar que no futuro esses dois vão governar Elbaf juntos, ou até se a árvore Adão for destruída, eles começarão uma nova nação governando os dois juntos mais. Então é mostrado que o Loki foi capaz de derrotar o Hajirudin facilmente mesmo quando eram crianças. O Loki usava um Kanabo na sua infância e o Loki, após derrotar o Hajirudin, fala: "Tá de brincadeira? De jeito nenhum, eu vou aceitar um fracote baixinho como você, como meu irmão mais velho. Lembre-se que você é um bastardo, não é filho de verdade do meu pai. Hajirudin, sua mãe veio de uma linhagem contaminada." E voltamos para o presente na última página do capítulo, que tá igual casos de família. O Hajirudin fica furioso e pega um machado pronto para cortar a cabeça do Loki. O Road e o Stance tentam impedi-lo e o Hajirudin diz: "Eu nunca perdoei esse cara, ele falou mal da minha mãe e matou meu pai." E o Loki fala: "Vá em frente e faça isso então, seu descontrolado patético." Apesar da fúria do Hajirudin, o Loki fala com ele calmamente e o Hajirudin fica em choque quando ouve as palavras do Loki. E o Loki diz: "Se você tem tempo para se envolver em seu drama pessoal, olhe para toda a floresta sendo atacada e não me diga que você realmente pensa que eu queria matar o meu pai." Fim do capítulo e sem pausa na próxima semana. Que beleza, hein? E chegamos no final do capítulo com algumas perguntas que ficaram no ar. Porque o Loki estava vendado desde a sua infância e que agora os Cavaleiros Sagrados têm a informação que o Luffy está por lá. Será que vai mudar alguma coisa? E sobre essa recuperação do Loki, que vai levar um certo tempo até ele poder se recuperar totalmente. Então temos praticamente a confirmação que foi o Loki que matou o Rei Harald, não pelo menos de sangue frio. Como é isso então? Bom, eu estou vendo que o enredo aonde ele teve que matar o seu pai, sim, mas não porque quis, mas por causa da ocasião em si. Como nós vimos nos capítulos passados, o Somers, quando foi summonado, perguntou ao Shanrock se ele veio até Elbaf ver o túmulo do Harald. E essa pergunta jamais seria feita se caso o Harald e o governo mundial não tivesse alguma proximidade. Então eu estou começando a crer que os Cavaleiros Sagrados de alguma forma estavam controlando o Harald, como foi o Doflamingo controlando o Rei de Dressrosa. E eu creio que o Harald, com essa ambição de querer fazer Elbaf uma nação com um forte comércio,
foi enganado pelo governo mundial e uma mega batalha começou no salão e no final o Loki, para conseguir dar uma morte honrada para o seu pai, teve que matá-lo. Agora, uma coisa que sempre me chamou a atenção foi essas vendas do Loki. Eu achava que após ele ser derrotado pelo Shanks, ele ficou com essa atadura no rosto devido a um Kamusari que ele levou no rosto e estava fazendo um treinamento para aprimorar o seu haki da observação para no futuro ele derrotar o Shanks. Mas não foi isso, no caso ter a atadura por causa de um golpe, mas eu ainda acho e não descarto a possibilidade dele estar usando como forma de treinamento desde a sua infância. Notem que quando a Gunka atacou ele narrou a trajetória dos ataques antes de receber. Por mais que as setas já indicassem a trajetória do ataque, ele sabia qual golpe específico ela iria dar, sabendo quando era um chute ou um soco. E agora, quando o Luffy deu um golpe nele, antes do golpe acertá-lo, ele já sabia que iria se dar mal. Então, eu ainda acredito que ele tem um dos hakis de observação mais poderoso dentro da obra, graças a esse treinamento. E também temos que levar em consideração que nesse momento, ele está em uma situação crítica, ou tudo isso que eu falei pode ser desconsiderado, e o motivo dele ter essa bandana desde o início é que ele realmente é um príncipe amaldiçoado, como vimos na sua apresentação. Deixa aqui embaixo o seu comentário sobre o que você acha disso. E eu também achei bem legal quando ele apareceu usando um Kanabo. Isso já é mais um ponto para a teoria de que o Harold possa ser o pai do Kaido. Será que esse Kanabo que o Loki usava foi dado para o Kaido? Seria bem legal, porque explicaria o porquê o Kaido tinha os chifres e aquela força monstruosa. Mas o que me deixa um pouco desanimado é que se tivermos uma batalha entre os Cavaleiros Sagrados e o Loki não vai estar totalmente curado e nunca saberemos a extensão do poder do Loki. Por mais que isso seja um shonen e eles se recuperem em semanas, eu acho que, como está sendo o ritmo da história, eles não vão ter tempo para o Loki poder se curar. Mas eu não duvido que pode aparecer um remédio, como foi em um ano que deram para o Zoro, que após ele tomar, ele se recuperaria, mas depois tomaria o dobro de dano. Será que o Chopper, quando deu a Rumble Ball para o Beppo, pegou uma dessa porção com os Minks? Mas o que pode deixar esse local ainda mais caótico é que quando a Gunko avistou o navio do Chapéu de Palha, ela estava junto com o Shonrock e agora ele está na Terra Sagrada. Eu fico imaginando como essa notícia vai chegar por lá, já que ele provavelmente deve ter sido chamado pelos Goroseis, que devem ter a suspeita de que os Chapéus de Palha iriam para o Elbaf, mas agora vão ter a confirmação. E uma investida na Terra dos Gigantes pode estar por vir, porque aos olhos do governo mundial, aquele lugar é território do Yonko Shanks, mas agora que os Chapéus de Palha estão lá, devem imaginar que o território foi tomado do Ruivo, ou que uma aliança dos gigantes mudou para os Chapéus de Palha. E uma coisa que para mim é quase certa, que esse capítulo foi um pouco mais morno, mas no próximo capítulo entraremos no flashback do Loki, ou que possamos mudar de cena e, no caso, ir ver outros lugares como a Terra Sagrada, ou até mesmo os Shanks indo atrás do Barba Negra, ou até mesmo para a preparação dos revolucionários para lutarem contra os Cavaleiros Sagrados. Bom, independente do que aconteça, eu vou trazer na próxima semana o review. E para você não perder nada, se inscreve no canal, deixa o seu like. Até a próxima, fique com Deus e fui!